Neste vídeo eu vou estar falando sobre como fazer análises bibliométricas por meio de dois softwares. O primeiro deles é o Publish or Perish e o segundo o VozViewer. Basicamente, existem três tipos de ferramentas com as quais você pode fazer análises bibliométricas. O primeiro tipo seriam as ferramentas de pesquisa. O segundo tipo seriam as ferramentas de análise bibliométrica geral e análise de impacto. E o terceiro tipo são as ferramentas de mapeamento científico. Então, hoje nós vamos trabalhar com esses dois últimos tipos de ferramenta. Então, temos aqui a tela inicial do Publish or Perish. O primeiro passo para uma análise bibliométrica é você selecionar a base de dados. Então, neste aplicativo, neste programa, que está disponibilizado gratuitamente, vocês podem encontrar várias das principais bases de dados e ferramentas de busca. Neste tutorial de hoje, eu utilizarei o Google Scholar. Então, eu venho aqui e coloco o Google Scholar. Assim que eu clico, vai aparecer várias caixas, vários campos, onde eu posso preencher, os quais eu posso preencher com várias informações pertinentes às publicações que eu quero que componha o meu corpus. O primeiro tipo de informação que você pode colocar são os autores. Por exemplo, você quer montar um corpus com determinados autores. Então, você tem aqui essa possibilidade. Você também pode colocar as publicações, né? Seriam os títulos dos periódicos, os nomes dos periódicos em que essas publicações foram publicadas. Aqui também nós temos as palavras que constam nos títulos dessas publicações e, por último, nós temos as palavras-chave. Aqui à direita, nós também temos o período da busca, por exemplo, 1980 a 2020, e também temos o ISSN, se for o caso. Aqui temos a possibilidade de restringir o número máximo de publicações a serem recuperadas nas bases de dados. Então, aqui, para essa demonstração, eu vou colocar 200 publicações. E vou colocar aqui do keywords speech to speech translation, que é o tema com o qual eu trabalho. E vou colocar em search, vou clicar em search. Aqui agora nós podemos ver o progresso da busca e enquanto ele faz a busca, nós podemos notar já que nós temos vários dados sendo recuperados. Aqui nós temos o número de citações, inclusive aqui as publicações que têm o índice H elevado, certo? Também temos o número de citações por ano, o ranqueamento dessas publicações, os autores que fazem parte, o título da publicação, os anos, e também nós temos o título dos periódicos e as editoras que publicaram. E essas informações também encontram-se resumidas aqui nessa lateral, além do índice H, mediano, né, o médio, e o índice G. Ok. Antes de eu salvar esse resultado, porque isso aqui apenas é uma análise de impacto e uma análise geral, para eu ver, por exemplo, quais são as principais publicações sobre esse tema em determinados anos. Então, eu posso colocar o rank, por exemplo. Então, eu tenho aqui que essa publicação de 2013 é a que tem o maior número de citações. Então, por isso que ela está como número 1, e assim por diante. Então, aqui já dá para você ter uma noção da sua área, quais são os pesquisadores de maior impacto. Então, antes de eu salvar, pode ser que eu venha a selecionar apenas algumas publicações. Então, para fazer isso,
Por exemplo, eu quero salvar apenas as publicações do ano de 2014, por exemplo. Então eu venho aqui e com o botão direito do mouse eu coloco Uncheck All, ou se não Ctrl U. Então, desselecionar todas. Uma vez que eu desselecionei todas as publicações, eu venho e seleciono as que eu quiser, certo? Então, as de 2013. Então, eu tenho que vir aqui em 2013 e ir selecionando, certo? Aí eu vou e salvo o resultado. Ok, para essa demonstração eu vou selecionar todas. Então, check all. Então, selecionei todas, venho cá e salvo os resultados. Nessa demonstração, a gente vai salvar como RIS, certo? Que é o formato que nós vamos submeter ao VozViewer, que é o próximo software que eu vou demonstrar. Então, venho cá e salvo, por exemplo, na área de trabalho, eu posso salvar como speech to speech translation, para facilitar depois, né, a recuperação desse arquivo. Então, pronto, eu já salvei lá na área de trabalho. Agora, o próximo passo é utilizar todos esses dados que eu recuperei aqui no Publish or Perish, lá no VozViewer. Este software aqui. Então, aqui temos a tela inicial. Como é possível ver, é uma tela bastante ampla e, por enquanto, ela está sem nenhum tipo de visualização, porque nós ainda não submetemos os dados. Então, eu vou aqui à esquerda, eu vou clicar em File, na aba File, e Create. Aqui eu tenho três opções. Eu tenho a opção de criar os mapas baseados em dados que estão disponíveis em rede. Também tenho a opção de criar mapas baseados em dados bibliográficos, que é o nosso caso. E eu também tenho a possibilidade de criar os mapas baseados em texto, né, em dados textuais. Então, coloco aqui Next, que é a próxima fase agora, que eu devo selecionar qual é a fonte. Então, como nós selecionamos o formato RIS, como nós vamos trabalhar com o RIS aqui nessa demonstração, nós temos que selecionar a segunda opção, é ler arquivos de referência. Ok, e clico no próximo. Agora eu venho cá, nesses três pontinhos, e seleciono lá na área de trabalho, onde eu salvei, eu procuro o meu TXT que eu salvei, né, RIS, e coloco OK. E vou em Next. OK. Aqui vai aparecer as opções que são possíveis, as análises que são possíveis com o RIS. No caso do VozViewer, só tem como fazer a coautoria, ou seja, a análise de quais autores publicam juntos. Então, vamos para a próxima etapa. Aqui eu tenho a opção de colocar o número mínimo de documentos de um autor. Então, eu posso colocar, como o nosso corpus é pequeno, eu vou colocar como 1, por exemplo. E colocar Enter. Então, dos 343 autores que foram encontrados nesse corpus, 343 tem pelo menos uma publicação. Se eu aumentar esse número aqui, vai diminuir ali, né, o número de publicações. Então, ó, dos 343 autores, 120 autores têm pelo menos 2 publicações, e assim por diante. Mas vamos continuar aqui com 1 e vamos para a próxima etapa. Aqui nessa próxima etapa, você vai selecionar o número de autores que você quer mapear. Quais autores que você quer que faça parte do seu mapeamento. Então, vamos para a próxima etapa. Aqui eu vou colocar todos os autores, porque são poucos autores, e isso não vai afetar a minha análise. Então, próximo. E aqui já está uma tabela, a relação, né, dos autores, quantos documentos, e qual é a relevância deles para o corpus de dados que foi coletado. E agora nós podemos finalizar essa análise.
Aqui vem uma mensagem de itens desconectados. Então, aqui está falando alguns dos 343 itens, que são os autores, né, que estão em foco na nossa rede, alguns estão, né, desconectados uns aos outros. E o maior número, o maior conjunto de autores conectados são 115. E aqui eles perguntam, você gostaria de ver apenas esse conjunto de 115 que estão conectados, ou você gostaria de ver todos? Então, só para demonstrar, vamos colocar que nós queremos ver todos. Então, nós vamos e clicamos em No. Ok. Agora, o programa está fazendo com que o algoritmo procure por esses autores, e agora nós temos a nuvem, né, o mapeamento com os autores. Aqui, nesse primeiro tipo de visualização, nós temos a visualização em rede. Nós vamos ver, então, linhas de conexão entre os autores, né, os autores que forem conectados uns aos outros. Nesse segundo tipo de visualização, nós visualizamos por ano. Então, continua aquela rede, mas agora a coloração desses autores, dessas bolhas, elas estão conforme ano. Então, aqui embaixo você consegue ver a relação de anos. Então, quanto mais antiga, mais tende ao roxo. E quanto mais recente, mais tende ao amarelo. Você pode mudar também esse esquema de cores aqui na lateral. O terceiro tipo de visualização que nós temos é a visualização de densidade, que é aquela através da qual nós podemos ver o mapa de calor. Então, quais são os aglomerados de autores, a conexão entre os autores, em que há mais coautoria. Então, por exemplo, aqui nós podemos ver que o Weigel, tanto pelo tamanho com que aparece o seu sobrenome, quanto a coloração do seu aglomeramento, nós podemos ver que ele é um autor de impacto dentro da área pesquisada, certo? Então, se eu passar aqui em cima o mouse, eu tenho lá embaixo algumas informações sobre esse autor, sobre esse item. Se eu venho aqui em itens, nessa segunda aba, eu posso ter também a relação de autores que compõem cada cluster, cada aglomeração de autores. E aqui em análises, eu posso fazer também algumas alterações aqui na associação, por exemplo, como eles se associam, os autores se associam entre si, e outras alterações que, conforme vocês vão utilizando o aplicativo, vocês vão entendendo qual é a função de cada uma delas. Além disso, o Voz Viewer tem um manual bastante completo, por meio do qual é possível você ter acesso às várias funções, aos vários tipos de análises. Com o formato RIS, também é possível criarmos mapas baseados em dados textuais. Essa é a terceira opção aqui. Então, nós vamos selecioná-la, vamos dar Next para ir para a próxima etapa. E aqui nós selecionamos ler dados a partir de arquivos de referência, que seria o RIS, como está aqui. E colocamos Next. Então, aqui vamos selecionar outra vez o nosso arquivo RIS, que fica lá na área de trabalho. Selecionado, nós colocamos Next, e aqui nós temos algumas opções, que é recuperar esses dados dos títulos e resumos, dos títulos e somente dos títulos e somente dos resumos. Então vamos colocar títulos e resumos, e aqui vamos colocar Next. Agora ele vai extrair os termos. Vamos dar Next outra vez. E aqui nós podemos escolher o número mínimo de ocorrências de um termo. O padrão dele é 10, mas nós podemos diminuir, por exemplo, para 5.
e coloca Enter. Então aqui, dos 1.405 termos encontrados em títulos e resumos, 47 aparecem pelo menos 5 vezes. Vamos colocar Next outra vez. E aqui podemos selecionar a quantidade de itens que nós queremos para o nosso mapeamento. Então vamos colocar todos, que é 47, e colocar Next outra vez. Pronto, aqui estão os termos que mais aparecem, que mais ocorrem nesses títulos e nesses resumos. E vamos colocar Finish. Pronto, aqui temos um mapa de visualização em rede desses termos. E assim como os demais mapas e análises, é possível ver também as visualizações em rede, visualização em overlay, que seria por ano, e a visualização em densidade, através da qual a gente pode ver o mapa de calor. É assim que se faz uma análise bibliométrica por meio dessas duas ferramentas. Uma ferramenta de análise bibliométrica geral, né, e análise de impacto, e a outra que é mapeamento científico. Então, aqui, nessa de mapeamento científico, você também tem a possibilidade de dar um zoom, aproximar e ver as relações. Isso aqui já te dá uma ideia bastante ampla da área. Através desse mapa, você já pode ver quais são os nomes de destaque, né, quais são os principais autores, e nesse daqui também os anos de publicação e assim por diante. Então, este foi o tutorial com o formato GRACE. O outro tutorial vai ser com o DOI, então, a identificação, né, de objetos digitais. Então, obrigado e até a próxima.